Estamos aqui para mais um podcast do Saúde em Pauta, hoje recebendo duas pessoas queridas, Fernanda Andrade e Bianca Linenkamp, que vem falar de um tema espetacular, que é o tema do futuro, que é genética e cardiologia. Fernanda, obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz porque esse tema, na verdade, é mais da Bianca do que meu, mas na cardiologia, nos últimos 5 anos, a gente vem roubando um pouquinho deles e aprendendo isso aí no dia a dia. Estamos invadindo a praia, né? Exatamente. Por isso que eu já trouxe ela. Eu falei, não, eu preciso de uma retaguarda forte. Uma retaguarda forte, né? Vai que o cara bate pesado, né, Bianca? Aí a Bianca já veio junto com a Fernanda, que é para segurar a onda. Exatamente. Não, mas a genética tem para todo mundo. Aqui tem espaço para todos. Bom, e agora eu já saio fazendo a primeira pergunta para vocês. Onde surgiu o interesse pela genética? Vamos ouvir primeiro a Bianca, que é geneticista, e depois a Fernanda, que é cardiologista e que foi pelo caminho do interesse da genética. Conta um pouquinho da tua história pra gente, Bianca. Bom, minha história é um pouquinho diferente da maioria dos médicos. Começou bem cedo, quando eu tinha 14 anos. Tá. Fui parar num laboratório fazendo iniciação científica na área de genética e oncologia, lá na PUC, onde eu acabei depois fazendo faculdade. Então, PUC de Curitiba. Isso. Okay. Então, esse primeiro contato ali no ensino médio foi que, na verdade, fez eu decidir pela medicina, mas diferente da maioria dos médicos que às vezes pensa já em ir para cirurgia ou ir para uma área mais clínica, quando eu entrei na faculdade eu queria fazer genética e fazer pesquisa em genética. Depois o meu gosto mudou um pouquinho, eu comecei a gostar também da parte assistencial, que é esse contato com os pacientes, investigação de síndromes genéticas, mas junto com a pesquisa em paralelo, e a cardiogenética é uma das áreas que permite a gente fazer isso, né? Então, bom, o melhor dos dois mundos. Fernanda, vamos puxar a barada para nossa sardinha. A cardio encanta qualquer um. Não tinha como você ficar fora desse como. É o foco, A gente ia fagocitar você em algum momento. Exatamente. Fernanda, conta a tua história. Como é que foi? Na verdade, eu caí meio assim do nada, porque na cardio a gente quase não tem contato. As faculdades de medicina, no geral, também tem pouca genética. Eu nunca nem tinha pensado em nada de genética. Quando eu entrei pelo esse mundo da subespecialidade de insuficiência cardíaca, a gente começa a estudar muito cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia ritmogênica. E aí que aquela parte do livro que, na verdade, a gente pulava, né? Eu falei, caraca, agora eu vou ter que ler isso. Vai ter que voltar. Porque era assim, tá higiene. Falar, isso aqui ninguém serve pra nada. Não vai mudar em nada a minha conduta. Vamos pro tratamento. E isso vem mudando, né? Então, agora o cardiologista tem que fazer parte da investigação. Ele tem que lembrar que, na verdade, isso vai mudar não só para o teu paciente, como para toda a família ao redor, né? Então, isso chama muita atenção da gente. E como eu tô meio nos ambulatórios de IC, né? De insuficiência cardíaca, isso faz total diferença, né? Mudou muitos diagnósticos, inclusive, de paciente que estava há anos em acompanhamento. Interessante isso. Eu lembro que quando assisti recentemente aquele evento que houve de insuficiência cardíaca no INCOR, eu vi a tua palestra, gostei muito, a gente conversou no final, foi quando eu te convidei. E está mudando, né? Porque, inclusive, o que é interessante é que, às vezes, vamos falar para quem está nos ouvindo, a expressão da doença, o fenótipo, ele tem uma característica. Se você não entra na parte genética, você pode, inclusive, tratar achando que é uma doença e é outra, né, Fernanda? Exatamente. E isso eu acho que chama muito atenção, porque a gente foi meio que criado nesse mundo da medicina achando que as doenças seguem todos os critérios do livro, né? E, na verdade, a genética passa a perna na gente, porque você pode jurar por Deus que aquele exame é, por exemplo, cardiomiopatia hipertrófica, mas na hora que vem um exame laboratorial, que é o teste genético, você fala assim, epa, peraí, doença de Fabry, alguém olhou o rim desse paciente, tem mancha no corpo? E, na verdade, a gente vai sendo criado nas casinhas, assim. Então, não sei, na maioria das vezes, o ambulatório de cardio é assim, tá com dor no peito, falta de ar, tem palpitação? Ninguém fica perguntando, tem manchas pelo corpo? Qual que era a disfunção renal? Disfunção renal ainda a gente olha um pouco mais, manchas pelo corpo, nódulos, isso passa muito batido. Então, a gente quer voltar para aquele negócio do exame físico, lá da anamnese, da faculdade de medicina, do heredograma, né, que é a árvore familiar que a gente aprende, mas depois deixa quieto. Certo. E isso faz total diferença, né? Sim. Eu acho que o geneticista ele tem um papel muito interessante aí, justamente porque a gente tem essa visão mais sistêmica do paciente. Tá. Claro que, na maioria das vezes, quando chega para o geneticista,
as condições mais frequentes já foram descartadas. Então, a gente já vai ter aquele raciocínio um pouco mais de doenças raras, aquele ditado, né? Ah, você escuta cascos, primeiro você vai pensar em cavalos e depois em zebras. Em geral, quando chega para o geneticista, já foi descartado o cavalo, a gente já vai pensar naquilo que é mais raro. E a gente vai ter essa avaliação sistêmica e tentar procurar pistas no exame físico ou no histórico familiar, no histórico pessoal, que possam direcionar esses diagnósticos muitas vezes mais raros, mas que pra gente acaba não sendo tão raro assim. Então, eu acho que é fundamental essa visão e essa complementação. Então, várias vezes a gente está estudando alguns casos e aí eu pergunto, nossa, será que esse paciente tinha tal coisa? Vou procurar no prontuário, não tem nenhuma informação sobre aquele assunto. Tá. E a gente brinca, mas ele tá no Instituto do Coração. Ambulatório então, de cardiologia, ninguém vai ter olhado isso. Então, aí a gente convoca esse paciente depois e reexamina agora com base nos dados genéticos que a gente está estudando. Que a genética faz você fazer o caminho de volta. Isso. E rever coisas que num primeiro momento poderiam ter passado, que é perfeitamente natural. Sim, né? Você está focado num determinado setor e muitas vezes outras coisas podem passar. Sim. Vocês têm algum caso emblemático? Não, conta só o milagre, não precisa contar o santo. Em que isso aconteceu, que marcou muito vocês, assim, que você olha e fala, olha, isso aqui... tiveram vários, né? Lá é o que rola. Conta eu acho aqui que fique, assim, bem... eu acho que o mais... vou contar mais ou menos uma história. Eu comecei na Paulista aqui na Unifesp em cardio. Até então, a gente é treinado para dar uma cortada mesmo na anamnese, que você tá no ambulatório, que você tem que atender 50 pacientes até 2 horas da tarde, mais ou menos. Você não fica vendo mancha no corpo, perguntando do tio, da avó, não é? Pergunta assim, morreu alguém na família? Teve as viroses da infância? Ninguém... Você pergunta assim, morreu alguém na família? Tem doença coronariana precoce, né? Se não tem, então não é da cardio, né? Tipo assim. E aí, me chamou muita atenção que eu entrei para esse mundo da insuficiência cardíaca, da sub. Aí, quando eu entrei mesmo para acompanhar o Dr. Krieger lá na cardiogenética do INCOR, eu levei uma rasteira quando começaram a sair alguns resultados genéticos de pacientes que são acompanhados há anos num setor terciário, quer dizer, num setor especializado, e tinha muita cardiomiopatia hipertrófica que não era hipertrófica, era doença de Fabry, era amiloidose, e tipo, acompanhados pelo especialista da ponta. Aí eu falei, epa, a gente tá errando aí em algum ponto, né? Quer dizer, a gente tá esquecendo dos raros, que eles existem e que faz parte do médico do setor de ponta, quer dizer, é um setor especializado em cardiomiopatia. Como que a gente deixou passar isso daí? Porque a gente não questionou, tem dor neuropática, tá tendo formigamento. E muitas vezes o diagnóstico pode ser difícil, né, Fernanda? Sim. Às vezes o que pode acontecer é que o fenótipo ele vem tão escarrado que você fala, não pode não ser. Você só vai acreditar que não é quando vier a genética e falar, não é. E mesmo aí você assim começa... a gente ainda duvida. Tem alguns que você fala assim, será que esse teste é desse paciente mesmo? A gente fala brincando na genética que o paciente não lê livro, então não é porque está escrito lá todos esses sinais e sintomas que ele vai ter aquilo. Claro. E eu acho que a gente vê isso em tudo, né? Com certeza. A gente vê isso em tudo. Quantos infartos você pega, o cara chega e fala assim, olha, eu tenho uma dor. Às vezes o cara fala, eu tenho uma coisa epigástrica. Aqui você vai ver, o cara fechou a coronária direita. Né? Então, assim, muitas vezes acontece isso. Eu acho que muito bacana. Agora eu quero que vocês me contem como que surgiu a ideia do Cardiogen. O Cardiogen é um setor do INCOR que trabalha com a parte genética em cardiopatias. É isso? Ele é um grupo, na verdade, assim, surgiu mais ou menos há uns anos atrás, tinha-se essa ideia do professor Krieger fazer essa parte mais clínica da cardiologia e genética integrada. E aí surgiu-se um projeto, que é em união com o Ministério da Saúde, chama PROAD, né? Ele pegou a BP como coparticipação e aí esse projeto saiu do papel para a prática. O que seria esse papel para a prática? O objetivo era mapear o maior número de doenças genéticas na cardiologia. Então é um projeto para o país inteiro. Na verdade, a partir disso, o professor e com os auxiliares na época dele falaram assim, olha, mas a gente vai precisar ter uma equipe médica, que em tese lá era um laboratório de genética no INCOR. Então assim, a gente vai precisar de uma equipe médica aqui para atender esses pacientes
pacientes, fazer aconselhamento, ver o que vai virar dos casos, ter esse olhar mais clínico, não só de dados científicos de pesquisa. E aí que surge o grupo Cardiogen. Então, um grupo misto de cardiologistas e geneticistas, e cada um acaba tendo uma sub-área, né? Por exemplo, eu sou da miocardiopatia, a Natália da arritmia, e assim tem da dislipidemia, para você chegar. Então, a gente chegou na cardio, chegou na sub, que é lípides, arritmia, insuficiência cardíaca, e aí a gente pegou esses subespecialistas e agregou com o conhecimento da genética. Nós conversamos aquele dia, e hoje eu estava conversando com a Bianca também, e o Cardiogen está aberto. O médico que quiser mandar um paciente para lá pode. Sim. Não precisa ser um paciente do INCOR. Não. Então vamos imaginar, isso aqui para quem está nos ouvindo, que eu atendi e atendo, né, no meu consultório uma cardiomiopatia hipertrófica, pelo menos um fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica. Eu sempre brinco assim, que é hipertrofia ventricular. Isso. É que o eco, ele escreve assim, eu tenho uma bronca com isso, que o eco fala assim, cardiomiopatia hipertrófica, e aí residente, na verdade, a maioria das pessoas fala assim, e é cardiomiopatia hipertrófica. Eu falo, certeza que é hipertrófica sarcomérica? Não é, né? Então tinha que ser hipertrofia ventricular em investigação. Em investigação. Esse seria o diagnóstico correto, sim, tendo em vista agora esse boom de conhecimento. Essa vibe genética. Muito bem, e aí eu atendi no meu consultório e eu quero saber. Eu posso então encaminhar ao Cardiogen. Sim. Esse paciente vai então fazer o teste genético. E aí é o que eu estava perguntando para a Bianca. Esse teste genético volta para o cardiologista? Porque se cada vez que ele te encaminhar um doente do consultório dele, ele perder o paciente, ele não vai mandar ninguém. E isso é bom você falar, porque hoje em dia tem essa seletividade, né? De mercado e tudo. Ninguém quer perder paciente, vamos dizer assim. Mas eu acho que a genética entra muito nisso, e essa questão de ter tanto subespecialidade também entra nisso. Vamos tirar um pouco da cardiogenética. Vamos dizer assim, que você tem um paciente com insuficiência cardíaca e você vê que a corda tá soltando a corda, você não tá conseguindo mais manejar tanto ele. Você tem aquele I need help que você tem que encaminhar para o centro de especialidade. Mas é uma avaliação da subespecialidade que vai te agregar, entendeu? Tá. A partir daí, esse paciente é teu. A cardiogenética é a mesma coisa. A gente até brinca, né? O paciente não é nosso, mas a gente tem um olhar e um cuidado, tanto do aconselhamento pré-teste, a Bianca pode falar isso pra gente depois, tanto pro pós-teste entregar. E esse pós-teste é pro familiar, é pro paciente e é pro médico também. A gente tem esse link aberto, você fala assim, olha, Fernanda, eu mandei, veio um laudo aqui, que dia que eu posso discutir com vocês isso daqui pra tentar ter esse link. E não é só lá no Cardiogen, né? Os laboratórios que fazem teste genético, a Bianca, geneticista, vai saber dizer que melhor que eu, você também tem esse acesso de ligar e discutir, olha, é isso mesmo, você pode me ajudar a tirar uma dúvida. Mas a gente tem muita limitação porque é algo novo, então isso não é uma coisa difundida ainda. O pessoal fica será que eu vou mandar para eles lá? Vão gostar muito deles? Não vai voltar, mas a gente não é um setor continuado, assim, de ambulatório. É como se fosse uma prestação de serviço mesmo. Eu acho que a gente tem que justamente explicar o que né? E agora, esmiuçando para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. No que constitui esse teste genético? Tem o pré-teste, tem o teste e tem o pós-teste. Então, na verdade, é um conjunto. Então, vamos, como diria Jack, o estripador. Vamos por partes. Como que a gente vai pedir? Vamos lá. Para quem que a gente vai pedir um teste genético? Então, assim, acho que chegando o paciente, a gente fala de teste genético, o teste genético está disponível para todo mundo. Quem quiser, o médico quiser solicitar, o paciente pode ir lá e coletar. Em que vertentes que estão? Primeiro, dislipidemias, principalmente as familiares. Na cardiologia, né? Tá, na cardiologia. Vamos puxar para Fernanda. Por favor, né? Prioridade. Então, prioridade máxima. Aí, ó, cardiomiopatias, aortopatias, principalmente as síndromes, né? Marfan, Ehlers-Danlos. Então, a gente tem, até para fazer o diagnóstico diferencial entre essas condições, nem sempre só pelo exame físico é possível. Então, às vezes aorta, dislipidemias, cardiomiopatias. Morte súbita abortada. Arritmias, né, de uma maneira geral. Então, alteração de QT, por exemplo. Algumas congênitas, sindrômicas e não sindrômicas. Isso, tanto isoladas, né, que seriam não sindrômicas, mas que às vezes têm recorrência familiar, e as sindrômicas, que a gente tem outras características, outras malformações associadas às dislipidemias. Eu acho que nós vamos acabar com praticamente toda a cardiologia, e de alguma forma tem um componente, algumas mais, outras menos.
Ok, então estamos aqui, para esses casos, podemos então, seria aqueles que mais vamos pedir o teste. E aí vamos andar um pouco nisso. No que constitui esse teste? Quando chegou lá, o cara é leigo, não sabe o que vai ser feito. Tem um teste para todos? Não, então, a primeira coisa não é só chegar lá e falar, eu vou botar um cotonete na sua boca, tchau, volte em 30 dias. A gente tem que fazer uma explicação. Então, a gente vai fazer uma consulta de aconselhamento pré-teste, que é uma consulta como vocês fazem também, só que essa consulta vai ser detalhada, vai ser feito um levantamento do quadro clínico, qual que é esse fenótipo, ou seja, qual que é essa característica? É cardiomiopatia? É alteração ali do eletro? É uma alteração da parte de dislipidemia? Vai direcionar. E esse olhar, agora eu vou puxar a sardinha para você, e eles têm um olhar de avaliação morfológica, né? Morfológica. Meu Deus, isso aí a gente não vai ter nunca. A gente olhar treinado. A gente mede, por exemplo, dependendo do caso, a gente vai medir, às vezes, o dente do paciente, o cílio. Textura da pele. É um negócio então, assim que é só geneticista. Interessante, né? Então, a gente vai fazer toda essa avaliação, vai fazer a anamnese, que é o levantamento clínico, muitas vezes desde a gestação daquela pessoa. Tá. O histórico familiar, que aí a gente faz a representação gráfica, que é o heredograma. Com base nisso, a gente vai levantar... Vamos só explicar. O heredograma seria a gente pegar, então, a árvore familiar e montar tudo aquilo, isso, né? Geralmente pelo menos 3 gerações. Então, não só daquela pessoa, dos pais, dos avós avós, e bisavós. Irmãos. Isso. Isso ajuda a gente a identificar se tem outras doenças na família e como que isso está sendo passado de geração em geração. Ou então, às vezes, aquela pessoa é a primeira na família. Ainda assim, também pode ser genético. Porque existem alterações que a gente chama de novo. Quando elas não são herdadas, nem da mãe nem do pai, surgem naquela pessoa. Surge do nada, Isso é possível. Então, a gente vai fazer todo esse levantamento. E, com base nisso, vamos formular hipóteses, suspeitas. E pensar qual que é o exame que é o melhor com base nessa suspeita. Então, existem diferentes tipos de exames genéticos de acordo com esse quadro. Ou seja, não é um exame para todo mundo. Nenhum exame é perfeito. Você vai todo customizar, então vai depender desse olhar que a própria Fernanda estava falando, que vocês têm de me pegar assim micro detalhes e ir atrás. Isso. Tá. E também a questão de, a partir disso, por exemplo, você manda esse cara com a cardiomiopatia hipertrófica de 25 anos. Aí ele vai passar pela avaliação de história clínica e exame físico. A partir daí, a gente também tem um alinhamento de expectativa, porque a pessoa acha que é a resolução dos problemas da vida dela, o teste genético. Fala assim, nossa, agora o doutor me encaminhou lá pro pessoal do Cardiogen, agora vão descobrir que eu tenho, vai mudar a minha vida. A gente tem que abaixar um pouco, falar, calma. Então a gente às vai vezes explicar, pode ser negativo. O que o exame consegue ver. Então, por exemplo, é um exame mais amplo, que está avaliando várias regiões do DNA, ou ele é um exame mais direcionado só para aquela suspeita? Quais são as possibilidades? Ele pode confirmar um diagnóstico, pode vir um resultado que a gente chama de incerto, que são as VUS, variante de significado incerto. Pode vir um resultado que não encontrou nenhuma variante, mas isso não necessariamente significa que a pessoa não tenha nenhuma alteração. Depende Você pode do não teste. encontrar e ela ter, né? Exatamente, depende do teste que foi feito, da técnica, do conhecimento médico que a gente tem sobre aquele tema. Então, qualquer exame genético tem limitações. A gente tem que ter isso em mente e explicar essas possibilidades para o paciente, porque aí, depois que é feita essa análise pelos geneticistas no laboratório, a gente faz a análise do exame das variantes genéticas da pessoa com base na suspeita clínica. Então, quanto mais refinado esse histórico, mais ajuda a gente a interpretar esses dados e depois fazer esses dados são fornecidos pelo cardiologista que atendeu para você e em parte você mesma busca. Exatamente. Aí que é o problema, porque geralmente o médico é meio preguiçoso, né? Escreve assim, cardiomiopatia hipertrófica. Aí chega na gente só cardiomiopatia hipertrófica. Aí a gente mais ou menos tem que refazer toda a anamnese. Mas às vezes tem paciente muito orientado, tem uns desorientados que não sabe falar nada. Então você limita. É igual a gente vai ensinar estudante de medicina, a gente fala assim, para você pedir um exame, você tem que já ir perguntando o que você quer achar no exame, não é assim? Sim. Teste genético é a mesma coisa. Quanto mais dados você vai dar para quando solicitar esse exame, tem um tio com doença neuromuscular, o paciente às vezes tem uma sensação de perda de força, tem formigamento, isso acrescenta, porque tem algumas coisas, quando eles vão analisar o exame genético, eles eles meio que pontuam aparentemente a partir de algum sintoma clínico, entendeu? Tá. E se como se você fosse um score, né? Que é a classificação dessas variantes que ela falou, que na verdade o pessoal conhece como mutação, né? Mutação genética, o nome bonito é variante. Isso. Então acho que é importante esclarecer um pouquinho alguns conceitos. Então, o DNA, ele é como se fosse um texto bem comprido. Esse texto vem, geralmente, metade da mãe e metade do pai.
Então, ao longo desse texto, existem 4 letras que são as bases nitrogenadas. São cerca de 3 bilhões dessas letras que se combinam entre si nesse texto, nesse DNA. Ao longo desse texto, existem alguns pedaços que são chamados genes, cerca de 20 mil genes. Os genes são como se fossem receitas para produzir proteínas, e essas proteínas têm função no corpo como se fosse uma fábrica. Então, como que funciona um exame genético de sequenciamento? Então, por exemplo, um painel genético para avaliar cardiomiopatias ou um sequenciamento de exoma, que é um exame mais amplo. A gente vai ler essa sequência do DNA da pessoa, comparar com uma sequência de referência, como se fosse um padrão que é usado no mundo todo, e procurar letrinhas trocadas, que são essas mutações ou variantes genéticas. Só que uma pessoa é diferente da outra. Então, qualquer pessoa que fizer um exame genético, a gente vai encontrar milhares dessas variantes. O que não quer dizer que todas elas indiquem doença. Uma delas pode fazer com que a pessoa seja loira, outra seja morena, entendeu? Então vamos achar uma que dá olho azul que eu vou pegar, tá, eu preciso vou também. Pegar uma que dá olho azul, né? Então, vamos achar, fazer a terapia gênica. Exatamente. Aí entram esses critérios que a Fernanda falou, que são os critérios de classificação da variante, que vão levar em consideração se ela é uma variante rara, se ela já foi vista antes, e se foi vista, era numa pessoa com sintoma ou era uma pessoa saudável, se foi vista em famílias que tinham determinada doença passando de geração em geração, se tem estudos em laboratório mais aprofundados. Isso tudo leva a uma somatória de pontos, e aí a gente vai classificar essas variantes genéticas em 5 classes, que vai desde benigna, provavelmente benigna, de significado incerto, que é a VUS, que eu comentei, provavelmente patogênica e patogênica. Então, geralmente, aquilo que tem evidência de associação com alguma doença é o que a gente vai classificar como patogênico ou provavelmente patogênico. E aí a gente tem que ver isso com base também no quadro clínico, com o padrão de herança, que é aquilo, se uma variante isoladamente pode causar quadro, se a gente tem que ter uma segunda, levar tudo isso no contexto para daí passar esse resultado para o paciente na consulta do aconselhamento pós-teste. Não. Eu vou te interromper aqui. Você acha que a gente vai fazer um negócio desse? Não, entendeu? Não tem como. A gente precisa de um geneticista. Se um cardiologista clínico se questiona se vai ser, imagina um cirurgião. Não tem a menor condição. Tem a menor condição. Eu sempre falo assim, pessoal, quando chegou alguma coisa que é tipo cardiogenética, esse paciente tem que passar pelo geneticista. Se o idoso passa no geriatra e a criança passa no pediatra, tem a doença genética, tem que passar no geneticista. Isso não está em discussão, porque é outro tipo de estudo, entendeu? Sem dúvida. Eu acho que tem que trabalhar em joint mesmo, né? Exatamente. Sim. Eu brinco nas aulas que a gente tem o Heart Team, né? Que é a discussão da cardiologia com a cirurgia cardíaca, hemodinâmica, não sei o que lá. Falei, agora tem que ser Heart Genetic Team. Tá na diretriz, né? Genetic Team. Tá na diretriz de cardiomiopatia europeia, tá o geneticista ali, ó. Não eu pergunto, baseado em tudo isso que a gente tá conversando, hoje dá para fazer um tratamento e excluir o teste genético? Ou seja, fazer de conta que ele não existe? Quando a gente está conversando, agora puxando para a nossa sardinha, num congresso de cardiologia, então nós vamos falar de tratamento da insuficiência cardíaca, da dislipidemia, dá para a gente falar disso sem genética? Até dá, mas a gente vai estar sendo ignorante. Vai estar amputando, então eu acho que nós estamos hoje diante de uma situação que seria um ponto de inflexão da curva. Com certeza. Isso vai mudar os tratamentos. E tem um professor da Unifesp, né, tem um professor da Unifesp que fala assim que tudo é genético, menos trauma. Então a gente está falando aqui, puxando essa sardinha para os 5 grandes grupos, mas falando de doença monogênica, né? Hipertrófica por MYH7, não sei o que lá. Mas tem um outro rolê que dá mais umas 5 horas de podcast só de score de risco poligênico. Por exemplo, assim, por que essas famílias com doença arterial coronariana é tanto infarto? Tem que ter alguma coisa genética, entendeu? Não tem explicação. E às vezes você faz um teste genético para dislipidemia, achando que é algo de dislipidemia familiar. Você não acha nada. Às vezes é uma somatória de valores, que esses são pequenas alterações genéticas somadas que essa pessoa tem maior risco. Então, o futuro da medicina está nisso daí. Então, hoje, os exames, como eles são feitos com base no conhecimento que a gente tem, eles são muito bons de avaliar causas monogênicas. O que é isso? A gente acha uma alteração em um gene, numa dessas receitas, e isso tem um grande efeito na manifestação do quadro. Mas existem muitas condições, como, por exemplo, né, na doença arterial coronariana,
que a gente tem várias pessoas na família afetadas, mas se eu fizer um exoma, um genoma, não é que eu não vou encontrar variantes, eu vou encontrar, mas talvez eu não encontre uma que vai ter um grande impacto, e sim essa somatória. Mas a gente ainda tem um pouco de limitações de como a gente interpreta esses resultados, como que a gente calcula esses efeitos. A doença coronariana, além da questão da dislipidemia, é uma doença inflamatória. Então, talvez ele não tenha o lípide tão alto, mas ele seja muito inflamado. Sim. E isso talvez possa obstruir uma coronária dele até mais rápido do que aquele que tem um colesterol um pouco mais alto. Mas e essa inflamação aí tá vindo de onde? Qual que é a base molecular? Qual que é o erro genético que faz ele produzir mais IL-2? Tipo assim, isso a gente vai chegar ainda. Não sei se a gente vai estar vivo. Mas... Não, mas a velocidade com que isso tem avançado... Então, assim, o que eu percebi naquele dia... que foi muito legal, que foi realmente um evento muito gostoso, uma manhã em que a gente discutiu, né, muitas coisas. Foi a revisão inteira de insuficiência cardíaca. De tudo, foi muito legal. E assim, o que me acendeu o start, depois que você falou e que a sua colega falou, falei, gente, nós estamos diante de um novo momento na medicina. Porque, veja, vocês citaram coisas que podem acontecer com o melhor dos cardiologistas. Você vai levar uma hipertrofia, você está tratando um troço e a doença não é aquela. É difícil. E vou te falar mais. Por exemplo, às vezes doença de Fabry, que é aquela que a gente estuda para cair nas provas de residência, decora todos aqueles critérios diagnósticos, ou amiloidose mesmo, só tem o fenótipo com acometimento cardíaco. Só tem uma hipertrofia ali, uma hipertrofiazinha sem vergonha, que às vezes não fecha nem para hipertrófico. Fica um septo de 12, 13 ali, a pessoa bastante hipertensa. Você fala, deve ser uma cardiomiopatia hipertrófica, né? Hipertrofia secundária e hipertensão. E aí um belo dia lá, depois de 20 anos, ela abre um quadro de alguma arritmia, de disfunção renal. Uma e morte fala súbita, assim, né? Por quê? Sabe um fato interessante? Foi bem assim, uma semana antes, que toda semana a gente apresenta casos lá no INCOR, né? Discutindo casos e revisando literatura. Uma semana antes, tinha saído no New England um caso que era justamente isso, uma cardiomiopatia hipertrófica acompanhada, assim, num grande centro dos Estados Unidos. E aí, ele ficou era atleta lá de futebol americano. Na época ele caiu em campo, teve uma síncope, fizeram o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, foi afastado e fez o segmento de hipertrófica. Depois de 20 anos lá dentro, ele começou a fazer bradiarritmia, precisou de um marca-passo e começou com a disfunção renal. E aí o pessoal falou assim, será que não vale a pena a gente abrir um leque para outra doença? E aí falaram assim, dosa alfa-galactosidase, pensando em Fabry, né? E vamos pedir um teste genético. Aí já veio a alfa-galactosidase baixa, né? Negativo, assim, não produz, então, característico da doença de Fabry, e o cara estava nos Estados Unidos, no melhor centro, 20 anos acompanhado. Uns 15 dias depois que eu ia apresentar um caso, aconteceu exatamente isso com o nosso aqui da Unifesp. Falei, gente, tá igualzinho com o negócio do New England. Então, assim, tá no centro de referência, né? Isso assusta um pouco. Porque você fica revisando, fala assim, cara, o que tô deixando passar aqui? Acho que é importante talvez só explicar um pouquinho a diferença para o pessoal entender. Então, assim, quando a gente fala da hipertrofia ventricular, que é o espessamento ali do músculo do coração, especificamente a cardiomiopatia hipertrófica, é a alteração do sarcômero. Então, genes dessas receitas que a gente comentou do sarcômero, que é aquela estrutura ali do músculo do coração. Tá. Mas tem outras condições genéticas que fazem com que essa parede fique mais grossa, porque tem um acúmulo de alguma coisa ali, que são as doenças de depósito. Então, a doença de Fabry, a amiloidose, que a Fernanda falou, ambas são doenças que têm um acúmulo de substâncias que não deveriam estar ali. Ou seja, elas engrossam, mas não é no miócito, é por acúmulo, né? E o ecocardiograma vai ficar parecido. Às vezes a gente consegue um diagnóstico diferencial com a ressonância cardíaca, né? Por isso quem trabalha com cardiomiopatia é ressonância. Não tem? Só que o que é interessante, né? Como é um depósito, ele pode não depositar só no coração. Ele deposita em outras regiões. Então, na doença de Fabry, é uma doença de depósito lisossomal. Então, tem acúmulo dessas substâncias do GB3, por exemplo, ele deposita no coração e faz essa hipertrofia. Deposita no rim, o rim não funciona. Tem depósito no olho, faz o que a gente chama de córnea verticillata, que fica com os risquinhos esbranquiçados. Enfim, pode fazer diferentes manifestações e o paciente, para o cardiologista, ele vai chegar pela cardiomiopatia. Mas ele pode chegar no oftalmo, pode chegar no nefro, pode chegar em diferentes especialistas e às vezes demora até juntar tudo isso. Parece que o tempo de diagnóstico de doença de Fabry mesmo é em torno de 6 a 8 anos. Que é o tempo das doenças raras, né? A maioria das doenças raras, esse é o tempo que eles vão peregrinando até chegar num diagnóstico. Sim. Baseado nisso,
Nós vamos então evoluir para aquela situação que para pôr um CDI nós não vamos poder abrir mão de um teste genético, porque pode ser que aquele sujeito não tenha, sem o teste genético a gente não chegue ao diagnóstico de que ele é um cara com muito potencial para morte súbita. Podemos não pôr um CDI e ele morrer. Sim. Então, as diretrizes até de agora, acho que talvez a Natália fale isso melhor em outro momento, as diretrizes de arritmia, de cardiomiopatia. Elas trazem alguns genes, assim, que tem um pior fenótipo, maior risco. Tipo assim, apareceu esse colega aqui, não espera. Exatamente, então, laminopatia, desmoplasquia. Fosfolamban, são alguns genes de maior risco. Então, por exemplo, antes, se você ia esperar o paciente ter uma fração de ejeção mais baixa, agora, se a gente tiver a variante em determinados genes, mesmo com uma função ali ainda boa, a gente sabe que eles ainda fazem mais arritmia e podem ter morte súbita. Então, vai mudar a conduta. Isso vai mudar. Já está em diretriz. Eu acho que isso é legal. Isso vai mudar a conduta. Porque aí você não vai esperar ele andar o caminho para ficar muito ruim. Primeiro que ele pode morrer nesse caminho. E outra, porque também, para que você vai esperar estragar tudo para intervir? Vamos intervir antes. Se a gente puder fazer isso. Então... Isso eu acho que é uma mudança completa. E aí, voltando lá para o Cardiogen. Então, essa sacada do professor Krieger foi muito grande, né? Muito bem. E agora todo mundo que está nos ouvindo deve estar perguntando, quanto tempo demora? Então, foi lá, você vai fazer a coleta do material. A coleta do material, geralmente, como é que é feita? É por saliva, é sangue, o que é? Existe a possibilidade de fazer swab, que é um cotonetezinho dentro da boca, mas geralmente a preferência é sangue. A qualidade do material costuma ficar melhor. Do material é melhor. Recoleta. Mas o DNA é o mesmo. Não, sem dúvida, mas preferencialmente o sangue. Ok. Isso. E quanto tempo demora? Eu fui lá, fiz, colheu hoje. Quanto tempo demora para sair esse resultado? Geralmente em torno, acho que de 2 meses está demorando, mais ou menos. Tem uma variabilidade a depender da demanda, né? Porque, vamos colocar assim, que a gente é um dos poucos projetos do país que trabalha com isso de forma gratuita, né? Que é rede SUS, né? Programa de pesquisa. E aí a gente atendeu até, acho que a gente está em torno de 5 mil e pouco, né? Envolvendo o caso índice, que é aquele paciente que foi encaminhado, e avaliação de familiares. Então, às vezes, tem um pouquinho de atraso, né? Lembrando que é uma pesquisa. Se você for pagar isso em laboratório, o tempo é mais curto. No laboratório comercial, então, geralmente vamos supor que ele é um paciente externo. Ele não é SUS. Certo? Ele está pagando o exame. Então, ele não vai entrar na fila do SUS, certo? Sim. Ok? Quanto tempo demora? 15 a 30 dias, né? Não, no mínimo 30 dias. Qualquer laboratório comercial, 30 dias. 30, então, vamos trabalhar dias. com um mês. Já diminuiu 30 do que seria pelo caminho do público. Na verdade, eu falei 60 dias pensando no particular, porque na pesquisa a gente teve pacientes que o resultado demorou mais de um ano. Sim, não entendo. Mas aí é uma outra vibe. Eu estou falando aqui medicina assistencial. No mínimo 30 dias, expectativa em torno de 60 dias. Vamos deixar aqui, então, 60 dias. Hoje, no Brasil, sem ser o Cardiogen, que laboratórios também fazem essa análise genética? O exame genético em si tem vários laboratórios que fazem, Então, tem um Fleury, DASA, Mendeley, que são alguns dos laboratórios. O paciente chega lá com o pedido médico, faz a coleta, isso é processado, passou o prazo que o laboratório estipulou, é liberado um laudo. Esse laudo, às vezes, vai para o paciente, isso gera um certo desconforto, porque nem sempre o paciente vai interpretar de forma adequada aquele resultado. Não, e vamos ser honestos, quando você recebe esse teste genético, nem o médico sabe, entendeu? Por isso que vamos abrir a caixinha aqui da honestidade. Qual que é o problema? Às vezes eu sinto que a maioria dos médicos, vamos julgar mesmo, né? Já estamos aqui no microfone. A maioria dos médicos, a gente tem medo, é um pouco de ego, né? A gente tem medo do desconhecido. Então, assim, a primeira vez que eu vi um laudo genético, você não sabe absolutamente nada do que está escrito ali. Você acha que é Medicase? Não, é número, letra, umas classificações que você nunca viu na tua vida. Então, por isso que eu acho que, deixando esse link aberto, poxa, a gente tem esse grupo, que é um grupo que a gente está voltado para pesquisa mesmo, para tentar mudar um pouco o cenário do país, e que tem essa casinha aberta, assim. A gente tem contato com médicos do país inteiro que, às vezes, liga lá do Amazonas, a gente pode apresentar um caso para vocês, discutir, a gente tem essa porta aberta, entendeu? Então, eu acho legal a gente falar isso aqui. O diferencial do Cardiogen seria pegar o geneticista
anti-case e transformar no traduzir. med-case. É isso? Exatamente. Certo, ele vai pegar lá o XYZ e tal, e vai transformar numa linguagem assim, olha, traduzindo para você, nós vamos te dizer assim, olha, esse cara tem isso, com essa probabilidade, assim, isso, esse é o diferencial do CardioGen. Isso é o que o CardioGen faz. A gente consegue ver tanto reavaliar o fenótipo por conta da equipe dos cardiologistas super especializados, mas a gente tem um geneticista para explicar o que é aquele exame, como interpretar, e a gente tem toda a equipe para discutir em conjunto com o médico que encaminhou, por exemplo, qual que vai ser o melhor caminho para aquele paciente, para aquela família. O que não pode deixar de ser avaliado, né? Então é esse conjunto. Porque às vezes se você pega um laudo lá, por exemplo, sabe que acontecia muito, ou acontece ainda, aquela classificação da VUS, significado indeterminado. Aquilo lá é um baita de um calcanhar de Aquiles. Porque você pode ir do 0 ao 100 muito rápido. Você pode estar muito perto do benigno ou muito perto do maligno. E essa, é importante a gente falar aqui, que essa classificação, ela é mutável. Então, você não vai pegar o teste e jogar na gaveta e falar, aquilo ali que a gente pesquisou deu indeterminado, inconclusivo, então, vida que segue. Não, isso daí vai ter que ser rechecado ao longo do tempo, entendeu? Então, você precisa ter esse contato, que não que seja, ai, meu Deus, o CardioGen é tudo de bom, a gente tá, não. Mas com outros laboratórios você consegue fazer também. Fala, dá uma olhadinha lá, fiz o exame 2 anos atrás, né? Será que mudou alguma coisa? Porque o paciente, para mim, aqui, piorou o quadro clínico. Então, o médico tem que atentar, a gente vai ter que meio que tabular esses pacientes das cardiogenéticas no nosso consultório. Falar assim, fulano deu VUS, daqui a um ano eu tenho que ligar no laboratório e ver se algo mudou. Não é um exame de pôr na gaveta, entendeu? Então, assim, o que é importante, acho que ficar claro, a sequência do DNA da pessoa não muda, mas a nossa interpretação pode mudar. É como se a gente estivesse lendo um texto e vai ter mais estudo para classificar mais família cometida. Ou seja, nós vamos aprender mais a ler essas mensagens e interpretá-las melhor. Quer dizer, o que hoje a gente pode estar interpretando como indeterminado, daqui a um tempo pode dizer assim, nossa, isso aqui é sério e isso aqui é problema. E hoje a gente nem sabe que isso é problema. Então, como que a gente pode reavaliar, reclassificar essas alterações? Muitas vezes testando outras pessoas da família e reavaliando clinicamente essas pessoas para ver, olha, tem mais 5 pessoas na família que têm essa mesma alteração e são todos totalmente saudáveis. E já era para eles terem tido alguma manifestação. Então, isso pode pesar para o lado de aquilo não ter nada a ver. Ou então, não, eu testei mais 5 pessoas e todo mundo tem o mesmo quadro. Isso já pode pesar mais para o lado de aquilo realmente ser o que está causando o quadro do paciente. E a gente vai checar esses bancos internacionais também, para ver se mais alguém no mundo também encontrou essa mesma alteração. Vocês devem estar em contato o tempo todo com esses bancos, trocando figurinha, né? Certo? E por isso que é importante a gente, assim, tem etapas, então. Eu tô com a cardiomiopatia hipertrófica. Acho que vale uma pesquisa genética, tá bom. Às vezes, o cardiologista ele já pode falar assim, olha, o exame não é sempre que a gente encontra algo. Isso tem que ser falado para ele, até para nosso aprendizado também. Muitos daqui, no começo, quando começou a rodar bastante teste genético, tinha essa dificuldade de falar assim, nossa, veio negativo, então não quer dizer, não tem nada. Não, às vezes é algum gene que a medicina ainda nem descobriu também. Entendeu? Então, assim, o negativo às vezes é um negativo hoje, em 2024. Em 2054, às vezes a gente descobre outra coisa, né? Isso é importante. Nem precisa ser 2054. Todo dia. Então, lembra que a gente falou dos 20 mil genes? Mais ou menos 7 mil a gente tem relação com alguma síndrome, com algum quadro clínico. Mas todo dia saem novos estudos, novas associações. Então, tem muita coisa que a gente ainda está descobrindo, está aprendendo. Então, assim, a genética, todos os dias a gente tem novidades. E aí ter esse link aberto, assim, saber que esse paciente não é aquele que a gente só vai tomando conduta conforme sintoma e tal. Você vai ter que ficar rechecando esse exame. Principalmente nos casos de VUS, né? Tanto, tipo assim, se já é patogênico, provável patogênico, beleza, a gente já tem ali alguém para culpar, vamos dizer. Se é VUS ou se é negativo, você tem que ficar de olho ainda no paciente e nas famílias. Porque o negativo um dia pode não ser tão bonzinho assim, e aquele que está indeterminado pode ir pro lado ruim, né? Assim, a gente toma cuidado com o termo negativo justamente porque a gente não achou nada com base no conhecimento atual, com base nas técnicas atuais. Então até o momento... pode mudar. Eu brinco na hora que a gente vai fazer esse aconselhamento pós-teste, eu falo assim, olha, vai soar um pouco esquizofrênico, mas assim, é negativo hoje. Só que a medicina está limitada, a genética na cardiologia também está engatinhando. Pra pessoa... E a maioria você explica, ainda fala bem assim, nossa, doutora, que felicidade que deu negativo. Eu falei, não é felicidade. Mas o porque a doença tá alterado, você tem. O eletro tá alterado. A doença você
você tem. Se isso aqui já era raro, você tá no muito raro, meu querido. Que a medicina ainda nem descobriu qual que foi a variante, a mutação que te causou isso, entendeu? Certo. E agora eu vou pôr um pouquinho de pimenta. Como que a inteligência artificial pode ajudar a gente nisso? Porque, veja, nós estamos falando de coisas enormes. Sim. Muito grandes, né? Você falou em 20 mil genes. Sim. Então, é claro que a inteligência artificial vai ter um espaço enorme para classe, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho, porque nós estamos num momento em que a inteligência artificial pode ajudar demais nisso. Porque nós já estamos ajuda. no mundo, né? Sim. Como é que está rolando essa interface entre a cardiogenética e a inteligência artificial? Então, por exemplo, quando chega o teste para a gente analisar no laboratório, interpretar. Então, a inteligência artificial ajuda a priorizar quais dessas milhares de variantes genéticas são as mais interessantes. Com base no fenótipo, ou seja, nas manifestações clínicas daquela pessoa, a gente vai colocar os termos. Então, por exemplo, cardiomiopatia, hipertrófica, baixa estatura, mancha, a gente coloca tudo isso, a gente chama isso de termos HPO, são como se fossem textos padrão que são utilizados. Isso a inteligência artificial ajuda a filtrar os genes que têm relação com esses termos. Que sensacional. Não, é muito, parece Matrix, porque, meu, parece que é filme de cientista, mas está acontecendo. Ele busca, por exemplo, artigos na literatura de relação desse gene com um determinado quadro, se aquela variante já foi vista antes. A gente tem preditores computacionais, que a gente chama de preditores in sílicos, então metapreditores que levam em consideração vários preditores, são vários cálculos matemáticos, e eles ajudam também a priorizar. Então, existem vários programas de análise que podem ser utilizados. Cada laboratório vai escolher, mas a maioria deles vai ter pelo menos um pouco de inteligência artificial para auxiliar nesse processo de filtrar, para a gente tentar entender o que é mais relevante. É claro que o médico vai ter que olhar e ver, não, realmente isso aqui faz sentido, ou então não, nada a ver. Isso pode dar cardiomiopatia, mas é na criança, o paciente tem 80 anos, então a gente vai ter que ter esse olhar refinado. O médico ainda é essencial. Ufa, a gente está servindo ainda. Está garantido, né? Pelos próximos 50 anos, mas a inteligência artificial, então, tem o seu papel e esse papel é crescente. Sim, é crescente. Então, eu imagino assim, nossa, a inteligência artificial é algo tão novo, já está ajudando tanto, imagina quando tiver muito melhor. A tendência é ajudar mais. Tá, eu pergunto, nesse tempo de cardiogênese, vocês já identificaram algo novo? Ou seja, vocês já descreveram alguma doença que ninguém tinha visto? Ou algum gene ligado a um fenótipo ainda ninguém não, tinha mas está visto? quase, temos pessoal. Alguns candidatos. Está no forno. Quase. Está no forno. Então, aqui em primeira mão, aqui no off, vai sair no off do off. O Krieger não pode ouvir que a gente está professor não acessa o YouTube. Então, já temos alguma coisa aí que já foi by Brasil aqui, feita aqui. Já provavelmente vai acontecer. Sim. A gente, querendo ou não, tem um grupo amostral muito grande, né? A população brasileira é muito grande, muito rica na parte genética. E casou bastante com primo, com parente. Também, muita miscigenação. Então, uma coisa que é interessante é que quando a gente faz esses estudos, a gente tem bancos de controles, que são bancos de pessoas saudáveis. A maioria desses bancos são Agora eu já vou ficar com a Fernanda. Saudáveis até segunda ordem, porque pode ser que em algum momento não se manifestou. Mas são bancos, na maioria das vezes, europeus. A população brasileira então o brasileiro é doente, mas é misturada. É misturada. Então a gente um pouco não tem europeia, bancos, um pouco africana, né? Bateu tudo no liquidificador. Exatamente. Aqui. Então tem características genéticas da população brasileira que a gente ainda não conhece tão bem. Existem alguns bancos brasileiros, então um deles é o Abraum, que é um banco que surgiu avaliando alguns idosos de São Paulo. Mas isso não reflete a população brasileira como um todo. Eu preciso fazer uma pergunta muito polêmica aqui para a Bianca, para dar uma... Então vamos lá. Deve. Estamos aqui batendo papo. Eu quero saber qual que é a funcionalidade... Aí lá vem. Qual que é a funcionalidade daqueles testes genéticos direto ao consumidor? Ancestralidade, gene guerreiro, nutrição. Será que eu emagreço mais se eu fizer um teste genético para ver qual que é a dieta para mim? Olha, se emagrecer, Bianca, você me dá o nome agora. Por favor, eu também. Agora. Eu quero ganhar mais músculo sem anabolizante. Nós vamos parar, agora você vai falar para nós. Então, assim, existem alguns testes que são chamados de testes DTC, Direct to Consumer. Um outro
termo para esses testes é testes recreativos. Olha só. Olha só. Veja então, isso bem, já é uma confiável. dica. Então, assim, não é que não é confiável, é que a metodologia que é utilizada, na maioria das vezes, não é o mesmo tipo de técnica que é utilizada para os testes de diagnóstico. Então, eles são interessantes, eles avaliam algumas características como ancestralidade, por exemplo, alguns riscos, né? Vai responder melhor a esse tipo de dieta, tem mais risco de engordar se fizer não sei tal coisa. Mas eles não têm uma validade se a gente for usar isso para conduta clínica. Né? Então, isso é importante ficar claro. Você quer usar isso para conversar na mesa com os amigos? Você pode usar isso para aumentar o preço da sua consulta. É isso. Por exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que ela tocou num ponto importante, porque às vezes a pessoa acha que ela está descobrindo o ovo de Colombo e, na verdade, ela está fazendo o nome correto, isso aí é recreativo. É para bater papo com os amigos e tomar cerveja. É para dar risada. Mas não dá para tomar conduta. Tem um negócio de propaganda que fala assim, você quer saber se você tem o gene guerreiro? Aí a gente fica dando risada. Eu fiz o teste, fiz o meu. Eu sou heterozigota para gene guerreiro. Isso mudou o que na minha vida? Nada. Mas eu sei, e se o paciente perguntar, eu abro o meu teste e eu mostro. Olha, minha família falou que eu era da Alemanha, mas eu descobri que eu sou mais da Itália do que da Alemanha, veja só. Mas assim, algumas ressalvas. Tem alguns laboratórios que fazem testes direto ao consumidor com outras técnicas e que, dependendo de qual a técnica utilizada, às vezes eles vão sim ter impacto na doença genética. Claro, isso não é para tomada de conduta clínica. Não, ainda não. Talvez no futuro, com essa parte de nutrigenômica e tudo mais, que tá um boom, né? Polêmica. O que o ser humano quer? Quer emagrecer e ganhar massa muscular, né? Por isso que todo mundo que tá na base da medicina integrativa, ortomolecular, etc., tá ganhando muito dinheiro. Mas não tem como você pegar isso daí e aplicar diretamente. Então, eu estou vendendo algo que não tem comprovação científica ainda. E eu vou te tirar algumas partes da nutrição. Eu vou te falar que o teu músculo é melhor para capacidade aeróbica. Isso aí a gente não tem tanta confirmação para usar do jeito que está sendo usado. Eles vão se basear, às vezes, em um estudo, testar um ponto específico e falar, seu risco deu mais ou menos. Mas não é tão simples assim, né? O ser humano sabe como que é. Gosta, né? Gosta de algo que é fácil. E o problema é quando também usa isso para fazer uma dieta mirabolante, mas tem por exemplo, tá fumando e não parou. Aquilo que a gente sabe que aumenta o risco e que a gente pode controlar, eles não fazem. Então, é difícil. Agora, eu vou espremer a Fernanda. Aí, agora, vamos lá. Agora. Fernanda, tirando a hipertrófica, para você que está no ramo das miocardiopatias, o teste genético, além da hipertrófica, tem uma ritmogênica e a dilatada. Em que pé? Porque a dilatada é um termo assim, né? Se não é hipertrófica e não é ritmogênica e o coração cresceu, dilatou. Mas eu quero saber o seguinte. E é complicado, porque na verdade... a via final comum é um nome que serve para um zilhão de coisas. Exatamente. A genética vai ajudar para saber assim, é dilatada disso, é daquilo? Como é que a genética entra nisso? A genética entra em tudo. Tá. Não, assim, fora brincadeira, porque esse que é o problema, porque às vezes, se for uma cardiomiopatia hipertrófica fase tardia, pode estar dilatada. A ritmogênica biventricular fase tardia, dilatada. Outro calcanhar de Aquiles que a gente tem na cardiomiopatia é o tal do miocárdio não compactado. Sim. Também fase final dilatada. Então, assim, vamos supor que a gente pegou uma paciente, ela 50 e poucos anos, IC de fração reduzida, coraçãozão gigante. Primeiro você tem que descartar o óbvio, né? Chagas, pressão alta, infarto, diabetes, etc e tal. Mas chega um ponto que ficava como idiopática, né? Isso aí é cardiomiopatia dilatada idiopática. Aí a coisa muda, porque daí eu vou ter, vamos dizer, se vier algo, né? Começa por aí. Primeiro tem que falar para o paciente o rendimento desse exame para a cardiomiopatia dilatada. Então, o que é o rendimento? É o tanto que ele vai dar, a chance que ele vai dar alguma variante patogênica ou provavelmente patogênica em quem realmente tem doença, em torno de 40% dilatada. Então, 60% tem a chance de não encontrar nada. Né? Então, vamos lá, a maioria não achar nada. Nessas que achar, me ajuda muito, porque eu vou saber, por exemplo, se não era a ritmogênica, a base dele lá atrás, porque até para biópsia fica ruim esse coração dilatado fininho. Às vezes a gente não pega a característica. E o que isso mudaria, Fernanda, já que dilatou mesmo? Mudaria porque a gente tem uma família que pode herdar aí uma cardiomiopatia ritmogênica e que, por exemplo, a atividade física que a gente fica batendo o pé, olha, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. Nessas doenças da parte de arritmia, né, da ritmogênica, a gente sabe que essa doença desmossomal, o exercício é
fator de piora. Então, assim, eu botar uma família ali que eu posso reduzir a evolução dessa doença, tirando ele do exercício, entendeu? Ou não, por exemplo, eu descobri uma hipertrófica ali, que não... MYBPC3, por exemplo. Você vai meio que inferindo o que aconteceu lá atrás, né? Tá. Muda aqui. E aí eu pergunto, pondo mais uma pimentinha, podemos chegar a um ponto em que a gente pode definir que determinado tipo de paciente responde ao quarteto fantástico e outro não? Isso é nosso sonho, né? Eu acho. Porque, veja, a gente tem aquele quarteto fantástico, que é o beta-bloqueador, né? SGLT2, Isso. mineralocorticoide, né? E ECA ou inibidor de neprisilina. Exato, inibidor de neprisilina. Agora, vamos lá. Será que podemos dizer que essa receita serve para todas? Serve, pessoal. Não, Veja, só fala. no momento, então, no momento, tudo bem, tá mudando, tá ajudando, mas deve ter aquele tipo de doença que responde melhor. Isso é que nem sincronizador. Exato. Tem cara que você vai, o cara você põe, o cara fica maravilhoso. Não. Tem outro que você põe e você fala, nem tanto que o fator de intolerância IEC e BRA e seja o inibidor da neprisilina aí, a gente não tá tolerando BRA, não tá tolerando IECA, que esquisito. Será que não pode ser amiloidose? Já é um critério de levantar a anteninha, né? Porque essas doenças de depósito toleram mal o quarteto como um todo, né? E outra coisa que você falou que é interessante, porque assim, tem essa parte de questão de ser outro diagnóstico, né? Que apesar de 6C, ele tem critérios para ser não respondedor, porque acaba tendo mais efeito colateral, né? Mais hipotensão ortostática, mais bradicardia, etc. Mas tem a parte que é a da farmacogenômica, né? Isso vem muito da psiquiatria, o pessoal já usa bastante. Na IC, isso já tem estudos com IECA, já tem estudos com BRA, tem estudo com varfarina também. Por que às vezes a gente não consegue atingir o alvo com um paciente com varfarina? O que mudaria ali, né? Receptor, etc. Mas a gente não está podendo isso, né? Colocar isso pra na mim, prática. Que sou cirurgião, você saber se um paciente vai responder bem, pode te definir se você põe uma prótese mecânica ou não. Porque pode ser que você depois não consiga segurar esse cara. Esses daí especificamente ainda não estão aplicados de forma prática. A gente não tem, não pode mudar a conduta em nada ainda. E é complicado. Isso a gente fala a nível de consultório também, nos ambulatórios, porque, por exemplo, você está com o IECA, né? Tá com enalapril nesse paciente com insuficiência cardíaca, ali, fração de 20%. E aí tem essa questão, será que ele não tá tolerando? Será que é mal respondedor e tal? E aí vamos dizer que esse paciente se beneficiaria. A gente conseguia confirmar que, na verdade, pela farmacogenômica, ele é um mau respondedor. E trocar, sei lá, por Entresto, por BRA, etc. Mas tem outra ponta. Esse paciente que realmente se beneficiaria desse teste, provavelmente não vai chegar. Que essas IC avançada é mais doença do povão, vamos dizer assim. Vamos dizer que o cara está em um hospital de ponta particular e faz esse teste de farmacogenômica. E o paciente que tem mais poder cognitivo é o que dá mais trabalho pra gente. Porque ele vai querer fazer esse teste e vai falar assim, eu não quero tomar IECA. Não quero porque eu sou má respondedor, mas a gente não tem comprovação ainda para falar que ele entendeu? Para aplicar isso na prática e tirar um remédio que reduz morbimortalidade e internação. Então, até isso ser confirmado... Então, mas eu acho que esse é um caminho, né, gente? Com certeza. Nós vamos ter que customizar esses tratamentos. A medicina de precisão. Isso, eu acho que vai precisar. E aí eu te pergunto, você acha que a genética ajuda na cardiomiopatia periparto? Eu acho que sim, isso aí também tem estudo porque, é uma sacanagem, uma mulher, você imagina, sonho de ser mãe, tudo, de repente, uma tragédia dessa, né? Tem o filho e depois aquele coração desse tamanho e fica aquela coisa. Então, assim, a gente fica o que deixa a gente bem, né? É que a maioria delas, ela remodela, né? Remodela. Agora, que deve ter... Eu gosto da frase do professor ali, que realmente é isso. Tudo é genético, menos trauma. Porque se é genético, é que a gente não descobriu ainda. Porque não é possível. Deve ter algum fator chave fechadura ali que fez essa mulher ativar essa parte do fenótipo. Esse caminho, a mesma coisa é com o usuário de anabolizante, né? Esteroide anabolizante. Por que todo mundo não fica ruim logo de insuficiência cardíaca? Deve ter alguns. Tem um grupo de pesquisa do Rio de Janeiro que eles pegaram os pacientes todos com esteroides anabolizantes do fisiculturismo, 33 pacientes, e fizeram um teste genético, um painelzinho de cardiomiopatia. E aí, só que qual que é o problema? 80% veio com VUS, né? Veio com aquela inconclusivo.
Então, assim, mas mesmo assim é bastante gente. Então, será que não deve ter algo associado para entrar junto, igual cardiotoxicidade por quimioterápico? A mesma coisa. Isso eu ia te perguntar agora. Porque esse é um outro caminho, é um caminho, né, que está crescendo muito, porque veja, nós estamos vivendo mais, nós estamos vivendo tempo suficiente para ter. Exatamente. Então, a quimiotoxicidade, ela é um fator também que, né, joga pesado. Eu acredito que entra aquela questão mais poligênico. Eu tô aqui. Se a pessoa não usa nada de cardiotóxico, talvez isso não se manifeste nunca, mas a partir do momento que usou, abre o caminho para abrir o fenótipo. Né? Deve ter alguma coisa assim, não é possível. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo. Tem uma outra área que está muito avançada nessa parte de genética e medicações, que é a oncogenética. Né? Tá. Então, isso é uma coisa que já está muito bem estabelecida. Então, alguns pacientes que têm variantes genéticas, não no tumor, mas no sangue, né, que a gente testa, eles podem responder melhor a determinadas medicações. Então, além de mudar o acompanhamento, às vezes o tipo de cirurgia que vai ser feito, pode modificar a escolha do quimioterápico e de outras medicações específicas. Então, isso é uma coisa que tem mais evidência e que já está sendo utilizado na prática. Você acha que isso vai evoluir para cardio? Do mesmo jeito que tem uma oncogenética, vai chegar um ponto em que vai ter uma cardiogenética, isso que vai falar assim, ó, como a gente estava falando agora, esse aqui IECA não vai funcionar. Esse aqui vai já tem, por exemplo, o Mavacantem também, né, por exemplo. Tem na questão da cardiomiopatia hipertrófica, que isso aí foi um achado, assim, é uma medicação que veio minha Nossa Senhora. Não sei se você está acompanhando, mas tem mais ou menos umas 60 pessoas no país usando, ninguém teve a disfunção, qual que é o efeito colateral dele? Como ele destrava a quitinamiosina, o efeito colateral é a começar a dilatar, né? E aí você tem que reduzir ou até tirar a dose. Mas não teve nenhum. E a melhora do eletrocardiograma, assim, você pega aquele eletrocardiograma bizarro, enorme, assim, os QRS, e depois uns 6 meses de tratamento já tá normal, a pessoa aumentou a capacidade de fazer atividade física. Mas na parte de cardiogenética, eu acho que o lípides é o que está mais avançado. Tem inibidores também específicos. Então, por exemplo, inibidor de PCSK9. Já tá terapia gênica, né? No lípides. Tem muita coisa, assim, terapia-alvo. Na genética como um todo, a gente tem terapia gênica, tem as terapias de reposição enzimática, que é quando falta uma enzima específica. Mas eu acho que como a parte de lípides é muito receptor, né? Muita coisa pequenininha, então cada um pode se tornar um alvo. Então, é uma área que está realmente crescendo bastante dentro da cardiogenética. Agora, Fernanda, eu vou espremer a Bianca. Vamos. Como cirurgião, eu quero que você me fale agora do papel da cardiogenética nas doenças da aorta. Porque eu, particularmente, adoro operar a aorta. E quanto mais difícil o caso, né? Outro dia eu estava trocando uma ideia com o Ricardo Dias, um caso que a gente tinha lá. Então, eu sou apaixonado por operar a aorta. Ele tem sempre aquele cara que é fora da curva, né? Que o cara gosta de encrenca. Eu sou desses caras. Então, assim... você acha que nas patologias da aorta, né? Porque às vezes operando a gente percebe, vou te contar casos que a gente pega, por exemplo, válvula aórtica bicúspide, aortopatia de aorta ascendente, a hora que você faz a bolsa de aorta, você percebe o tecido da aorta, ele é doente, você encosta ali, aquele troço rasga. Até para fazer a bolsa tem lugar, porque de repente se você der uma coisinha, ela vai rasgar tudo. Então, para as patologias de aorta, como é que vem pela frente? Então, assim, primeira coisa, se você está acompanhando um paciente que tem dilatação aórtica, geralmente você vai ter ali como nota de corte 5,5, né, para operar. Mas você quer saber se esse é um paciente que com menos do que 5,5 ele pode romper? A genética pode ajudar aí. Então, a gente Essa é a primeira pergunta que eles te fazem. Então, doutor, qual a chance de romper? Então, depende. Né? Porque você fala assim, o cara tá lá com 4,8. 0,2 para ele ter 5. A nota de corte para a ortopatia genética é menor, né? É menor. E vai depender ainda, às vezes, dentro de uma doença genética, ainda dependendo de qual é o gene, especificamente o risco pode ser maior ou menor. Assim como na arritmia o CDI mais precoce, né? Então, por exemplo, é claro que os pacientes com ortopatias, aqueles super sindrômicos, são aqueles que já vinham fazendo teste genético muito tempo lá atrás. Então, paciente com suspeita de síndrome de Marfan, que tem os dedos alongados, os braços alongados, a luxação do cristalino, mais a ortopatia, né? Então, junto com isso, ele tem a dilatação da aorta. A gente sabe que eles podem romper esse vaso mais cedo.
Mas, às vezes, só pela avaliação clínica, eu não consigo diferenciar um paciente com síndrome de Marfan de um paciente com síndrome de Loeys-Dietz, que também é alterações na aorta, mas por outros genes e que podem afetar não só a aorta, mas os outros vasos do corpo. Então, podem fazer comprometimento de vasos intracranianos, abdominais. Tá. E esses pacientes, eles podem romper com um tamanho muito menor. Tá. Então, a nota de corte vai cair. Fora que eles podem ter outras questões sistêmicas que eles vão ter que ter um acompanhamento específico. Você acha que para dissecção de aorta vai ajudar também? Porque, na verdade, o que acontece? É claro que nós temos os fatores de risco clássicos, né? Sujeito hipertenso, cigarro, mas quando a gente opera, a gente percebe que também é uma aorta diferente. A dissecção de aorta não é de quem quer, de quem pode. Sim. Mas eu acho que é uma vírgula importante que você pôs aí, porque a gente põe na nossa cabeça que, assim, a ortopatia, síndrome de Marfan, essas doenças primas, né? Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos, mas tem aneurisma familiar sem ser sindrômico. Sim. Que é isso que você tá falando. Exatamente. Sim. Mas, assim, então você não precisa ficar pensando só nessa só síndrome. Nisso, você tem que falar assim, mas que história mesmo, familiar esquisita, vale a pena o teste súbita. genético aí. Mas até mesmo o Marfan, por exemplo, a gente já teve paciente que ele tinha uma aorta bicúspide, uma ectasia de aorta, é uma pessoa alta, mas não tinha hábito marfanóide, era um cara grande, família toda grande. E algum médico, em determinado momento, ele fazia muitos esportes radicais, acabou pedindo eco. Esses achados foram achados incidentais, ele não tinha nenhum sintoma cardíaco. E acabaram pedindo um teste genético. E veio uma variante genética para síndrome de Marfan. Mas ele não tem nada do quadro clínico que seria o que a gente geralmente... Ele não tinha um fenótipo que chamava atenção, né? Então, esses pacientes, até pouco tempo atrás, eles não seriam testados. Eles estariam passando. E ele, quando foi fazer a cirurgia, foi justamente isso. Na hora de operar, baixou a nota de corte, porque ele começou a evoluir com uma dilatação mais rápido. E na hora da cirurgia, o cirurgião falou justamente isso. Nossa, a aorta dele é muito mais friável. Então, por mais que ele não tenha o fenótipo clínico clássico da síndrome, como que eu vou saber se a aorta dele não vai evoluir como seria o esperado dos pacientes com Marfan clássico? A gente ainda não tem também essa resposta. Então, eu acho que testar essas pessoas com a ortopatia não sindrômicas, mas quando tem um histórico familiar ou quando é muito jovem, isso vai trazer mais pistas de como a gente interpretar, de como a gente cuidar desse paciente, dessa família. Né? Foi muito interessante, eu estava conversando com o Dias. Hoje a aorta é um órgão. Né? Hoje a aorta é um órgão. Então, ela não é um canalzinho que leva sangue. Ela não é um conduto só para levar. Ela tem doença própria. Tem doença própria, ela tem vida própria. Né? E eu acho que a gente precisa pensar na aorta também assim. No setor das arritmias, sem ser arritmogênica, em que outras situações pensar em pedir... Eu já ia puxar esse link também, sabe por quê? Porque tem fibrilação atrial em jovem, é um critério já. Porque não é comum. Ah, não, Fernanda, mas eu corro meia maratona, estou treinando para meia maratona. Até pode ser FA em atleta, mas mesmo assim acabaria tendo indicação. Porque pode ser, às vezes, por exemplo, a fibrilação atrial ou alguma arritmia pode ser o começo de uma cardiomiopatia. Então, até se desenvolver a doença ali do miócito... Ele seria o primeiro aviso que o coração está te dando que algo não está legal. Curto, pré-estação, a gente tem algumas dessas doenças de depósito que eles fazem vias acessórias e levam para a estação. Às vezes não faz um Wolff clássico, mas... é algo que já está ali no eletro e talvez no primeiro momento ninguém vai dar tanta bola assim, mas depois olhando retrospectivamente foi a primeira coisa que apareceu. Tem muitos casos na literatura que é de síndrome do PRKG2, né? Que é Wolff-Parkinson-White, várias ablações, porque tem essa pré-excitação ventricular no eletro e um belo dia começa a hipertrofiar, que na verdade é uma hipertrofia falsa, né? Que não é aumento dos sarcômeros, é depósito. E aí a gente vai ter esse diagnóstico como? Ressonância, né? Ou biópsia. Ou teste genético agora. Eu teste genético, não ou. Bom, agora vamos falar numa coisa que todo mundo que está nos ouvindo deve estar perguntando. Isso é muito legal, é bacana, demora em torno de 60 dias. Quanto custa? Não é caro, não. Assim, depende de qual teste vai ser feito, né? Então, em média. Não, o painel é acessível. O painel em torno de R$1.000, R$2.000, mais ou menos. Vai depender de quantos genes estão no painel. O exoma, que seria um exame um pouco mais ampliado, é em torno de 4 ou 5 mil. Vamos falar agora o Medicase. Então, vamos lá. O painel seria o início de tudo, seria o start. Um exame depende da clínica, mas ele vai ser mais direcionado. Tipo assim, painel de aortopatias, painel de dislipidemias, painel de cardiomiopatia.
homeopatias, é assim. Tá. É tipo arroz com feijão. E aí o exoma você vai pegar, seria um segundo momento. Você pegou o painel, Isso. achou alguma coisa Ou no não, painel. na verdade, não achou nada no painel. Não achou nada, mas o fenótipo está te chamando a ou, atenção. às vezes o paciente tem mais de uma coisa. E às vezes ele tem dislipidemia e arritmia. Eu não vou pedir 2 painéis. Que não é às vezes impossível. vale a pena você já fazer de cara um exame mais ampliado que vai olhar os 20 mil genes. Entendeu? Tá. Só que aí a gente tem coisas boas e coisas ruins quando a gente faz um teste mais amplo. Né? E esse mais ampliado ficaria em quanto? Nós estamos Em falando torno de então em 5 torno mil de reais. R$2.000 para fazer o básico. O básico. Tá. Em torno de 5 mil reais. 4, Tá. 5 mil reais, mais ou menos. E um genoma, que é a análise genoma toda. de todos, aí em torno de 20 mil reais. Tem lugar fazendo mais barato agora. Mas em que situações você teria que pedir o genoma todo? Aí, acho que amplia para toda a genética como um todo, mas assim, o que esses exames, tanto o painel quanto o exoma, eles avaliam uma parte principal dos genes que a gente chama de exons, que é geralmente o que é usado para produzir proteínas. Mas existem muitos pedaços entre esses exons e entre os genes. Então, o exoma, ele equivale a 1% de todo o material genético. O genoma vai olhar todo o material. Então, 1%, 100%. Só que a nossa interpretação do genoma ainda é muito limitada. Tem muitas dessas regiões que a gente ainda não sabe. Se tiver uma alteração ali, o que isso vai causar? Qual que é o Ou seja, a impacto relação disso? custo-benefício de um genoma Exatamente. inteiro não vai valer a pena. Exato. Então, se você imaginar 20 mil reais, não, na verdade, o para ficar com ganho- uma interrogação, Então, por exemplo, o paciente fez um exoma. De média, a positividade é 30% a 40%. Vai depender de qual que é o quadro clínico, mas em média 30% a 40%. e o painel, qual é a positividade? Também vai depender de qual é a suspeita, mas deve ser mais ou menos nessa faixa. Agora, se a gente fala de Marfan, aí é mais de 90%, por Tá. exemplo. bom. Tem algumas que nós já estamos lá na frente, né? Agora, Tá. por exemplo, fiz um exoma, não achei nenhuma variante, mas o quadro clínico sugere muito que seja algo genético. Tem outras possibilidades. Eu posso ir para um genoma. O ganho vai ser em torno de 5% a 10%, não é tanto. Se você for pensar que um avalia 1% a 2% do material genético e o outro avalia 100%. O ganho de positividade, de aumentar o diagnóstico, é 5% a 10%. Outra possibilidade é fazer o exoma de trio. O que é isso? A gente faz o exoma do pai, da mãe e da criança e compara todas as variantes que foram herdadas e as que surgiram de novo. Ou seja, aquelas que não vieram nem da mãe nem do pai. Então, com isso, aumenta a chance, às vezes até mais do que 10%. Então, mais do que em relação a um genoma, Ou seja, você testar o então, trio. vamos pensar financeiramente. Você ia gastar 15, vai ter mais informação do que gastando os 20 do outro. Dependendo, sim, mas, de novo, depende porque tem limitações. Então, se for uma alteração genética que não está nesses exons, ou se for uma alteração que é muito pequena e que a técnica não consegue pegar, aí, de fato, mesmo fazendo o trio, a gente não vai conseguir, só no genoma. É por isso que Então, o cada caso exame é um caso. o exame só é pedido a partir do momento que você tem uma suspeita do que você quer ver. É tipo prova prática de aluno. Tipo assim, e agora você vai pedir o quê? Um eco. Tá aqui o eco. Só, entendeu? A gente só entrega o que você pediu. É aquela Tá. história, quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Então, a gente tem que saber Sim. o que a gente está procurando. Sim. Para o médico também o geneticista que está analisando, saber o que está sendo procurado, porque a gente vai olhar milhares de variantes. Como que eu vou também ver o que eu vou valorizar? Então, essa conversa com o médico clínico que está com o paciente é fundamental. Tem casos, às vezes, que é um paciente meu, que eu vi no consultório e depois o exame dele veio para eu analisar também no laboratório. E aí é o melhor dos dois mundos, porque eu vi de ponta a ponta, né, esse paciente. Tá. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. E eu acho importante a gente falar que não é só... que às vezes a gente, principalmente nos setores de cardiologia, né? A gente acha que é muito assim, pedir um teste genético e tal, eles vêm com laudo, etc. Então eu acho que é importante a gente ressaltar que tem esse link com o geneticista para ele dar um retorno da análise dele do exame, se faltaria algo de questão de anamnese que a gente não entregou ou que o paciente não conseguiu falar, né? E também tem essa questão de que esse aconselhamento, ele é essencial para mudar a conduta desse paciente ao longo da vida. E não só do paciente. Toda vez que a gente fala de doença genética, a gente não está envolvendo uma pessoa, a gente está envolvendo o resto da família inteira. Então é muita responsabilidade você pegar e deixar essa família sob uma suspeita diagnóstica. Tem pessoas que não têm psicológico preparado para saber isso, para pensar nisso, né? Entendi. Então, assim, tem que ter uma clarividência muito alta na hora de alinhar a expectativa antes do teste e na hora do aconselhamento pós-teste para não gerar desespero em cima disso.
Tá. Tem muito paciente que às vezes a gente fala, olha, achamos uma alteração, vocês têm que trazer seus familiares para testar, mas é claro que a gente não tem como obrigar a ir lá, puxar pelo cabelo a pessoa e falar, você vai fazer o teste. Mas tem muitos familiares que falam, eu não vou, porque eles acham que se vierem e fizerem o teste, aí sim eles vão ter doença. Mas, na verdade, eles podem ter uma morte súbita em casa, né? Então, fazer o teste não vai mudar isso. Fazer o teste vai mudar para saber se é uma pessoa de alto risco que vai precisar do acompanhamento ou não. Então, eu fico imaginando casais também que querem se aconselhar. Sim. Então, por exemplo, você faz... O sujeito é portador de uma determinada patologia e aí ele quer ter filhos. Sim. Mas isso aí já... Isso é o dia a dia, né? Sim. E eu imagino a responsabilidade, então, de você poder fazer esse aconselhamento, né? Sim. E ter ideia de quanto que isso pode, de alguma forma... Porque é muito comum, às vezes, a mãe tem um filho com uma cardiopatia e ela se sente culpada. E muitas vezes não tem nada a ver. É sempre culpada. Entendeu? Ela se sente como se ela fosse a pior das mulheres. Nossa, eu gerei e olha... E, né, ele está doente, então eu tenho culpa e às vezes não tem. Sim. E às vezes a gente entrega, por exemplo, para um paciente jovem, ele de 30 anos, que ele ainda não tem família, né? Como se não tem filhos. E ele fala assim, agora que eu não quero ter filho mesmo, Deus me livre de passar isso para frente. Não, peraí, isso aqui não é proibitivo de você ter filho, né? No caso, vamos dizer nome, mas no caso da mulher, fala assim, cardiomiopatia hipertrófica, meu Deus, estou proibida de ter filho. É só casos muito avançados que você vai impedir de gestar. Na verdade, o cardio tem que casar com o ginecologista ali e dar um jeito da mãe sobreviver, ficar bem também, né? Claro que tem casos que são muito catastróficos. Tem os casos que vão ter risco para a mulher gestante, tem os casos que tem risco disso ser passado para outras gerações. Então, acho que mas tem essa questão coisas, de... né? Isso aí que o pessoal também não sabe, essa questão de, não, a partir do momento que a gente encontra essa variante no pai, que seja nesse paciente nosso que a gente está entregando ali o aconselhamento, por método de inseminação artificial, esse espermatozoide... que ele escolhe o que não tem essa variante. Então, assim, é 0% de chance. Calma, vamos lá, peraí. Então, assim... Olha que interessante, entramos por um outro mundo. Isso porque nós trouxemos um colega para falar de inseminação artificial aqui há não muito tempo, né? Vamos lá. Então, assim, a gente tem casais que vêm para aconselhamento genético reprodutivo. Eles vêm por uma série de fatores. Pode ser um casal que nunca teve filhos, ou que veio porque eles têm determinada doença, ou porque eles são primos, querem saber os riscos, ou pela idade avançada. A gente vai ter que avaliar todo esse contexto. E aí a gente pode fazer alguns exames para avaliar esse casal e estimar um pouco melhor qual que é o risco. E aí a gente vai passar essas informações. O aconselhamento genético, ele é não diretivo. Então, eu nunca vou falar para eles, olha, o seu risco é muito alto, não tenha filhos. Jamais. O meu papel é falar, olha, com base nesse histórico, o seu risco é isso, isso, isso. Essas são as possibilidades. Então, as possibilidades, elas vão desde tentar uma gestação natural, assumir os riscos que a gente passou. Que tem todo o fator religioso também envolvido. Sim, aí é um mundo, né? Isso, a gente pode falar, não, vai ser uma gestação que, se for de alto risco, você pode fazer exames durante já o acompanhamento pré-natal, mas já com o feto na barriga, fazer testes a partir do sangue da mãe. Você pode fazer testes mais invasivos, como a amniocentese, que é quando você tira um pouco do líquido e manda para análise, até mesmo no exoma. Mas existem situações que a gente sabe que, por exemplo, a mãe ou o pai tem determinada condição genética, ou a combinação do casal pode levar riscos para a criança, e eles falam, não, a gente não quer passar isso de forma nenhuma. Aí eu posso encaminhar esse casal para reprodução assistida, só que não adianta só fazer inseminação artificial. A inseminação artificial é só pegar o óvulo e o espermatozoide, mas eu não estou testando. O que vai ser feito? Então, você vai colocar ali o óvulo e o espermatozoide, esse embrião começa a se dividir, você faz uma biópsia e você faz um teste pré-implantacional. E esse teste, ele pode ser para doenças monogênicas, ou seja, para doenças genéticas do gene. Olha que ponto nós estamos chegando. Para alterações cromossômicas. Minha cabeça tá a mil. Quer dizer, você vai fazer um teste no embrião antes de implantar. Exatamente, pré-implantacional, que é o PGT. Então, ficou. aí tem o PGT-M, que é de doenças monogênicas, PGT-SR, que é para rearranjos estruturais, PGT-A, que é para neopladias. Então, por exemplo, o casal não tem nenhum histórico, mas a mulher está com 40 anos. O risco de ter filho com síndrome de Down, Edwards, é grande. Então, a gente pode testar esse embrião para garantir que ele não vai ter esse cromossoma a mais. E quanto custa essa brincadeira, hein? Muito. Assim, de 20 mil para cima. Mas, assim, o que é importante? O risco nunca vai ser zero para qualquer casal.
Tá. Mesmo um fazendo evento tudo biológico isso, nunca o risco é zero, né? Exatamente, Certo. mas é importante dizer que a medicina não é matemática. Então, mesmo fazendo, mas eu gastei 50 mil reais, eu fiz a clínica, eu fiz todos os testes, selecionei embrião, o risco ainda não vai ser zero. Né? Tem coisas que a gente não consegue prever. Não, mas para doença monogênica, você acha que... Para aquela doença, a gente vai estar selecionando só para aquela também. Tá, então, é um fator entendi. mas já dá um a gente alívio, não tá porque, olhando por exemplo, o assim, eu resto. tô aqui por hipertrófico, já não quero que meu filho tenha. Isso aí já faz... Mas assim, a gente pode sempre ter pode outras cair do 200 cavalo. doenças? Pode. Sim, mas isso tem é que o que ela ficar falou. claro. Se vamos dizer, aquele é o gene do calcanhar de Aquiles sim, dela, sim. ela já se Eu não livrando quero a desse, culpa ela minha, já né? tirou a grande chance de dar zica. Mas é importante deixar muito Mas claro ela também isso. precisa ganhar na Mega Sena sozinha, né? Dizer que ganhou na Mega Sena da virada, tirou o gene, que era o principal criador de problema, e tem um outro. Sim. Isso pode acontecer. Mas isso já sem existe, dúvida. já é feito, inclusive, no Brasil. Então, por mais que aqui todas as limitações que a gente tem, esse tipo de teste, esse tipo de técnica já está sendo feito em várias clínicas de reprodução. Em que estados do Brasil a gente tem uma cardiogenética boa? Em São Paulo. Não. Em São Paulo, Aqui, sabidamente. só aqui. Não, tô brincando. Não, acho que muitos estados, assim, eu não conheço Em todos que- os estados, Eu acho todos que os isso é médicos. uma área que está meio que ampliando. Então, a gente tem uma equipe no Paraná, tem uma equipe no Rio Grande do Sul, tem uma equipe no Rio de Janeiro, tem uma equipe em formação lá no Ceará, que vão abrir um grupo de C mais disso. Mas, agora que vem o negócio. Como esse projeto é um projeto nacional, nesse centro de SUS que a gente ficou falando, o INCOR, Cardiogem, tem vários centros coparticipantes pelo país. Então, Ou seja, assim, o cardiogênito está deixando seus filhotes. isso. Sim, O objetivo não é Tá. dominar tudo. O objetivo é educação continuada. Tá. Eu acho que tem muitos geneticistas também interessados na área. Então, existe a Sociedade Brasileira de Genética Médica. E aí, recentemente, a gente montou um comitê científico de várias sub-áreas. E uma dessas sub-áreas é o de cardiogenética. Então, eu sou uma das pessoas que faz parte desse comitê. Poxa, que legal. Quer dizer Então, que já pra dentro juntar da as sociedade áreas, genética, a cardio já tem seu lugarzinho ali. Não, isso daí foi incrível, Poxa, né? que bacana. Sim, é muito legal. Eu pergunto, você acha que isso aumentou o interesse para pessoas fazerem a área da genética? Essa abertura que está tendo? Como é que você vê isso? Acho que sim, eu vejo assim, nesses últimos 2 anos e pouquinho, acho que a cardiologia tem aceitado muito mais a genética, né? Tem tido também uma procura muito maior de médicos pela área da genética, porque era uma área que não era muito bem conhecida na faculdade, poucos iam atrás e agora está mais em pauta. Tá. E eu acho que dentro da genética, a cardiogenética vem ganhando espaço também. Então, a gente teve agora em Cuiabá, em agosto, o Congresso Brasileiro de Genética Médica, eu levei o trabalho do nosso grupo e a gente ganhou o primeiro lugar. Não, e foi a então, primeira- é Que um reconhecimento bacana. também. Sobre o é. que foi esse trabalho que você Foi ganhou o primeiro sobre lugar? justamente a reclassificação genética de cardiomiopatias. Esses pacientes que vieram encaminhados como cardiomiopatia hipertrófica, dilatada, enfim. E mudaram o diagnóstico O e exame conduta, né? genético e essa reavaliação clínica mudou o diagnóstico. Na verdade era Fabry, na verdade era síndrome de Noonan. Então Você acha que com mudou. o tempo vai se criar uma subespecialidade? O cara vai fazer genética e cardiogenética? Com certeza. Sim. Porque acho que vai crescer tanto, né? Que vai dentro, você vai fazer genética, por exemplo. Então o cara fez cardiologia, sim. ele vai fazer insuficiência cardíaca. A gente Outro já vai- vê isso na neurogenética, oncogenética, Tá. doenças metabólicas. Então, Tá. isso já existe, de certa forma, essa Tá, segmentação. e você acha que com o tempo a cardiogenética vai comportar um indivíduo que viva disso? Isso seja a especialidade viva disso, disso. eu acho que você está forçando, Não sei. né? Não, mas nós estamos falando Até num porque crescimento. quem que né? ganha Paciente dinheiro com não ciência falta. nesse país? Assim, Alô, paciente não Brasil, falta, vamos né? investir em educação. Então, mas veja bem, eu estou dizendo que nós estamos falando de uma coisa que está se tornando um ponto de inflexão. Sim. Não, daqui a um tempo você não vai poder não pedir mais. Senão Esses você testes tá vão baratear. em perícia, Eu acho que imprudência. exato. Esses testes vão baratear. Vamos. Já Isso, baratearam exato, muito. baratearam. Vai. A gente Esses fica testes falando vão que baratear. 2 mil é barato, mas é que era absurdo, né? Exatamente. Então, veja, esses testes vão baratear. Daqui a um tempo, algumas cardiopatias, você nem vai poder tomar conduta sem fazer isso. Porque a gente Vai ser pode uma incorrer em prática erro. médica. Vai ser. Então, assim, eu acho que isso vai crescer tanto nos próximos anos que não é nenhum devaneio achar que daqui a pouco você possa criar uma subespecialidade, realmente o cara se subespecializa. Porque como a gente está discutindo aqui, tem tanta coisa que ainda está para ser conhecida, que é o que a Fernanda falou. Nós vamos ter que pegar todos aqueles que estão indefinidos e não vai poder arquivar aquele troço. Se daqui a pouco de tempo sempre você vai ter que rever todo,
né, todo o teu arsenal ali, fala, olha, deixa eu ver se esse cara continua indeterminado ou se ele continua negativo, porque realmente isso pode mudar. Vamos falar um pouquinho das canalopatias. Você acha que a genética pode ajudar? Com certeza. A maioria delas... Brugada, QT longo, QT curto. Faz total diferença, né? Inclusive, a gente teve um simpósio que envolveu o cardio do esporte e cardiogenética faz uns 15 dias, eu acho. E a gente estava falando justamente isso. No paciente que é atleta e que ele acaba tendo a síncope, ou atleta mesmo que pode ter algumas bradiarritmias, pode até ter alguma alteração de QT por algum tipo de distúrbio eletrolítico, às vezes o diagnóstico dessa síndrome do QT longo congênito, né, de origem genética, muda a conduta da vida dessa pessoa, né? Sim. Porque pro atleta a gente não pode perder tempo, tem que ser para ontem. Então isso eu acho que é algo que vai mudar também nas diretrizes já. Sem dúvida. E você vê que vira e mexe tem uma tragédia, né? Algum tempo atrás teve um jogador do São Caetano, recentemente teve um jogador estrangeiro que veio jogar aqui na Europa, virou e mexeu. E não dá pra gente imaginar que em todos os clubes não foi feito nada. Talvez o que pode ter acontecido é que passou. Na verdade, o pessoal sempre pergunta isso na internet, né? O que acontece? Acontece o seguinte, a criança entra pra jogar, vamos falar de futebol. A criança entra lá pra escolinha de futebol. Aí eles fazem o básico do básico e tem um eletrocardiograma. Grandes clubes ainda fazem eletro e teste ergométrico. Alguns, assim, de elite, mesmo já adulto ou semi, fazem um eco. Aí você descarta bastante coisa. Poxa, a pessoa não tem cardiomiopatia hipertrófica, não tem nenhuma alteração no eletrocardiograma de base, na esteira, que ele poderia fazer alguma arritmia no esforço ou no repouso, também não tem nada. Então, em teste, ele não está acontecendo nada. Só que a gente esquece de lembrar que hipertrófica, a faixa etária que começa a dar ruim é mais ou menos isso, 25, 30 anos. Então, aquele cara que até então o exame era normal, agora está começando a desenvolver a doença, né? Mais ou menos isso. Por isso que às vezes dá essa assim, nossa, mas como que esse atleta aqui da Europa estava no centro e agora descobriram que tem hipertrófica? Mas é porque ele começou a desenvolver a doença agora, né? E canalopatias também, acho que a gente tem vários subtipos, então QT longo tem alguns subtipos, os estímulos que vão levar à piora do quadro são diferentes, alguns o estímulo pode ser dormir, outros pode ser um som alto, então claro que o padrão no eletro ajuda a diferenciar, mas às vezes o teste genético também vai ter um papel e a gente consegue através da variante identificada na família testar as outras pessoas e às vezes por mais que o eletro tenha sido normal, se tem a variante a gente já sabe que é uma pessoa que a gente vai ter que ficar acompanhando de perto. E aí é algo que tem problemas. Teu filho vai entrar para a escolinha do Flamengo, o melhor time do Brasil. E aí... Bom, já existem discordâncias, mas vamos respeitar a opinião da colega. Aí o que acontece? Aí você vai falar assim, não, realmente, meu pai morreu com 30 anos, a minha tia morreu com 28 e eu tenho coração grande. Você não vai falar porque você quer que o teu filho seja atleta profissional? Então, assim, até essa anamnese a gente tem uma desconfiança, né? Que é onde selecionaria pro médico do esporte lá. Quem que vai falar o histórico familiar de verdade? Vai falar sério. Para algo que vai ser tua profissão do futuro e que é o sonho da criança. Sim, eu entendo, né? E às vezes, muitas vezes, vamos pensar naquele cara de família pobre que ele é a única chance que a família tem de mudar de classe social, de condição econômica. Então entra uma série de fatores que podem fazer com que a pessoa omita informações. Exatamente. Agora deixa eu puxar de novo a brasa. Imagina se ele ia querer fazer um teste genético. Aí que eu ia querer chegar. Se eu não quero nem contar meu histórico da família, que eu tô com medo. Imagina se eu quero documentar a minha doença possível. Mas você já só imaginando, tem doença quem vai no médico. Mas veja bem, Fernanda, imaginando que lá na frente isso pode crescer muito e os grandes clubes possam achar que vale mais a pena fazer um teste. Eu já sei onde vai essa pergunta, mas pode continuar. Certo. Eu quero agora perguntar uma outra coisa. E para o transplante, vocês acham que a cardiogenética pode ajudar? Sim, bastante. Para o doador, para o coração que está vindo, né? O que vocês acham que a cardiogenética pode ajudar na seleção de possíveis doadores? Se a gente já sabe, vamos supor que o doador faleceu jovem por um acidente. Não teve idade para manifestar nenhuma alteração cardíaca, mas se a gente tivesse feito um teste, identificado alguma variante genética associada à cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo,
esse coração pode hipertrofiar no receptor depois. Mas qual que é o problema? O tempo hábil, né? Sim. Se eu tô esperando, tô aqui esperando um órgão. Há um mês você aqui viu com que ela tá jogando no time dela. Ela quer tirar o cara da fila. No Brasil, não é protocolo fazer isso. Mas tem eu tô lugares pensando... em que isso é protocolo. Não, seria um mundo lindo, mas tipo assim, aí tá bom, eu tô esperando o órgão, aí saiu na fila. O cara é jovem, a gente vê o eco e o eletro, não tem nada que contraindique. Aí vem pra mim. Aí o teste genético dele tá em andamento, só que já implantou em mim, já. Já foi. Sim. Né? Agora, e pro receptor? Né? Se a gente entender, né, as tendências de um receptor. Não sei se as tendências, mas existem situações que às vezes eles chamam o geneticista para dizer se há uma contraindicação do transplante, se há uma condição que eu vou transplantar e vai recorrer à doença, ou é um paciente que ele é muito grave, ou tem um quadro cognitivo muito grave. Será que tem indicação de transplantar? Então, tem situações que o transplante, às vezes não da cardio, por exemplo, mas um transplante de fígado, que às vezes ele vai ser curativo da doença. Né? Então, o transplante é o tratamento. E aí eles vêm discutir, será que nessa condição eu posso transplantar? Não posso. Então, eu acho que a genética ela entra muito nessa discussão. Você acha que a genética também vai entrar nisso? Já entra, já faz parte. Eu acho que vai entrar também nessa questão de rejeição, né? Sim, aí que eu acho que aí ela vai entrar tudo. Quando entrar aí a gente tá feito. Porque aí entra o coração do porco, né? Sim, aí a gente vai poder fazer o xenotransplante, né? Porque aí nós vamos poder trabalhar com essas variáveis e aí o grande calcanhar de Aquiles é o quê? É a doação. Agora, você imagina se a gente conseguir trabalhar o xenotransplante, principalmente com animais que são usados para consumo. Então, você, ao abater o animal, você vai gerar alimento e, em parte, usar o coração dele, vamos puxar a brasa para nossa sardinha, para que você possa, então, usar no transplante. Eu acho que o futuro vai ser esse, porque daí a gente vai mudar a história natural, né? Da evolução. Sim. É muita gente em fila esperando, é muita gente com... Mesmo sem falar do xenotransplante, mas tem muita gente que acaba perdendo essa questão de fila, nem entrando na fila, por rejeição mesmo, por alto índice de rejeição. E aí são jovens, né? 40, 50 anos. Então, assim, sim, um painel limita. Que muitas vezes limita. E a questão também que pesa muito nesse caso é que aí para você pôr uma assistência ventricular de longa permanência é muito caro. Exatamente. Né? Então, nós entramos nesse ponto e que talvez aí se a gente conseguisse evoluir nessa questão da rejeição, isso resolveria vários problemas e acho que também é um caminho para a cardiogenética. E sabe outro, só para... Acho que a gente vai ter completado quase tudo, que é muito legal isso também. Tem algumas cardiomiopatias genéticas que elas simulam miocardite, principalmente com os genes de cardiomiopatia arritmogênica. Então, exatamente. Então, até já tem vários trabalhos falando sobre isso, que o achado na ressonância é assim igualzinho, só o teste genético para te falar que não. E como às vezes é uma miocardite assim aguda, quase fulminante, faz-se a biópsia. Aí na biópsia você vê que não faz tanto sentido, que é uma reação imunocelular muito fraquinha. E aí tem um caso desse do INCOR, que inclusive rodou vários congressos já, aí foi feita a parte da genética, a gente viu desmoplaquina lá e levantou o banco de dados e viu que era assim, igualzinho. Então, será que esse paciente que já tem essa variante nesses genes específicos, eles não são mais suscetíveis a fazer miocardite? Então, assim, tem muita pergunta ainda em aberto nessa questão de cardiogenética. E isso que é legal, né? Sim. Que a gente vai viver todo esse boom de conhecimento. Acho que a genética mostra pra gente todo dia o quanto a gente não sabe e a gente tem que parar e falar, não sei, vou estudar. Mas não é que às vezes a gente não sabe, o mundo não sabe. Então, não somos nós que não sabemos. A humanidade ainda não sabe. Então, todo mundo entender mais. E eu acho que isso é fundamental. Daqui 50 anos a gente vai falar assim, na minha época. Sim. Nós estamos caminhando para o final. Eu quero agradecer demais, foi um papo maravilhoso. Foi bem legal. Vocês são muito simpáticas, extremamente competentes. E agora, eu sempre faço uma pergunta e eu quero que cada uma de vocês, vamos começar pela Bianca, depois a Fernanda. Que mensagem você deixaria para alguém que está assistindo o nosso programa e que pensa em fazer genética?
Eu acho Porque que... pode ter alguém que quer Sim, fazer e sim. agora, com esse programa, pode ter estimulado Sim. várias pessoas. Que mensagem você deixaria para alguém que está pensando em fazer genética? Acho Você que que se trilhou esse caminho. Sim, acho que a primeira coisa é, se você não teve nenhuma experiência prática na área, então, por exemplo, ambulatório, vá atrás de algum lugar que você possa fazer um estágio ou converse com geneticistas, com mais de um, porque a opinião vai ser diferente de cada um, os interesses, os gostos vão ser diferentes. Ser geneticista em São Paulo, às vezes, é diferente de você ser geneticista numa cidade pequena, então tem que entender qual que é o contexto dessa pessoa, mas é uma área muito legal que a gente vê a pessoa da cabeça aos pés e a família inteira. Então, se você não sabe do que você gosta, porque você gosta um pouco de tudo, talvez a genética seja para você. Fernanda, você que está na cardiologia, gosta da genética, na insuficiência cardíaca, que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo agora, que está pensando em fazer cardiologia e que está pensando em ir para essa área, cardiogenética, insuficiência cardíaca? Que mensagem você deixaria para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Corre, não, tô Não, eu acho que a gente tem que botar Faça genética. acho que a gente tem que botar o pé no chão, porque é muita coisa de expectativa e realidade mesmo, assim. O que quem gosta de estudar, mexer com ciência e pesquisa, etc., é muito gratificante fazer parte desse meio, assim, nunca, na verdade, sonhei, mas nem sonhei que ia conseguir tanto, assim, dessa questão de pesquisa, mas a gente tem que lembrar que a gente está num país que tem pouco estímulo, então isso que afasta principalmente o pessoal da cardio dessa parte mais científica, porque não muda nada, né? Assim, quando eu resolvi fazer... Eu sempre quis cardio. Quando eu resolvi fazer insuficiência cardíaca, o pessoal falou, só vai ser uma clínica melhor, hein? Não vai mudar em nada. Muda, na verdade, teu conhecimento, cuidado, o estudo. Só que, assim, financeiramente, você tem que ser meio que um apaixonado mesmo. Então, assim, se não for, assim, para dedicação e comprometimento, talvez seja melhor repensar a área. Tá, entendo. Bem, falamos de cardiogenética. Deixamos o nosso recado. Eu quero, em nome do Saúde em Pauta, agradecer vocês, porque eu tenho certeza que se eu aqui aprendi muito, eu tenho certeza que você aí também. Perfeito. O Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você. E não esquece de compartilhar. Isso mesmo! Aí!